possível viver sem religião? Essa é uma das perguntas que André Comte Sponville vai responder no seu livro O Espírito do Ateísmo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos falar sobre este livro, deste filósofo francês. Como vai ser uma série de vídeos sobre este livro, vai seguir a ordem lógica, a ordem como ele foi desenvolvida. E essa é uma das primeiras perguntas que ele vai responder, que é se é possível viver sem religião. Mas antes disso, vamos começar com o preâmbulo do livro, que é Sponville explicando o motivo dele escrever esse livro. Sponville vai dizer que nos últimos anos, nas últimas décadas e os últimos anos, está tendo um revival da religião. Ou seja, um revivecimento, um renascer, tá? Novamente tomando forças que antes estava diminuindo e na verdade agora está tendo esse revival. E não só nos países muçulmanos, mas sim no Ocidente. E ele vai falar, isso é uma questão preocupante, no sentido que é preciso falar a respeito. Por quê? Porque ter um revivecimento da espiritualidade, tudo bem. Um revivecimento da fé, ok. O problema é que muitas vezes, quando tem esse revivecimento, esse fortalecimento novamente da religião, vem acompanhado o obscurantismo, o dogmatismo e muitas vezes aí o fanatismo. Então ele vai falar que é preciso lutar contra isso. Só que quando fala isso, já vem na mente, lutar contra as religiões, lutar contra a religião, não. Sponville vai dizer isso é se enganar de inimigo. Não é lutar contra a religião. É lutar contra a imposição. Contra a imposição disso. É lutar pela laicidade. É lutar pela liberdade da crença e da descrença. O direito da pessoa acreditar e não acreditar em um Deus. De seguir uma religião ou não seguir. Sponville vai dizer que a espiritualidade é muito importante para deixar na mão dos fundamentalistas. Ou seja, muitas vezes a espiritualidade só é abordada junto com a religião. E é preciso abordar a espiritualidade também desassociada da religião. E é por isso que ele escreveu esse livro. Ele vai falar, é por isso que eu estou escrevendo esse livro. Para não deixar esse tema tão importante, que é a espiritualidade, só na mão das pessoas associadas à religião. E quando se fala de espiritualidade, quais são as questões principais a serem faladas? E ele vai dizer que são 3, e as 3 trabalhadas neste livro. É possível viver sem religião? Deus existe? Qual espiritualidade para os ateus? E são esses 3 temas que serão abordados nessa série de vídeos. Sendo o primeiro, é possível viver sem religião? Vou dar uma pausada aqui e ler uma parte do início deste livro que eu acho relevante para o tema de hoje. Comecemos pelo mais fácil. Deus, por definição, está além de nós. As religiões não. Elas são humanas. Humanas demais, dirão alguns. E como tais, acessível ao conhecimento e à crítica. Deus, se existe, é transcendente. As religiões fazem parte da história, da sociedade, do mundo. Elas são imanentes. Deus é tido como perfeito. Nenhuma religião pode sê-lo. A existência de Deus é duvidosa. Será esse o objetivo do nosso segundo capítulo. A das religiões, não. As questões que se colocam
a propósito dessas últimas, são, portanto, menos ontológicas do que sociológicas ou existenciais. Não se trata de saber se as religiões existem. Às vezes, infelizmente, elas nos dão a sensação de que existem até demais. Mas do que são e se delas podemos prescindir. É principalmente essa última questão, no caso, se delas podemos prescindir, que me importa. Mas é impossível responder a ela sem antes abordar, ainda que brevemente, a primeira. É possível viver sem religião? Para responder essa pergunta, é preciso entender o que é religião. O que vamos considerar como religião? E falando assim parece que é fácil. Mas não é tão fácil assim definir o que é religião. Porque, para pensar. O que o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o taoísmo, o shintoísmo, o janaísmo, o taoísmo, o confucionismo tem como para ser chamado de religião? E aí nós vamos ter uma definição etnológica dada aí por Durkheim do que é religião. Só que ela é muito abrangente. Sponville vai dizer que ela é muito abrangente porque quando nós pegamos na nossa visão ocidental do que é religião, quando nós falamos assim, uma pessoa fala, eu tenho tal religião, a gente já pressupõe que essa pessoa acredita em um Deus. Nós não conseguimos imaginar uma pessoa falando, eu sou de tal religião, e ela não acreditar em um Deus. Na nossa visão ocidental do que é religião, isso não é muito acessível ao nosso cérebro, não é muito acessível ao senso comum do que temos do que é religião. Então ele vai pegar a definição etnológica dada por Durkheim aí do que é religião e vai torná-la um pouco mais restrita para a nossa visão ocidental. E eu vou ler aqui a definição que nós vamos trabalhar aqui do que é religião. Chamo de religião todo conjunto organizado de crenças e de ritos que remetem a coisas sagradas, sobrenaturais ou transcendentais, em especial a um ou vários deuses. Crenças e ritos esses que unem numa mesma comunidade, moral ou espiritual, os que com eles se identificam ou os praticam. Falando assim é meio difícil, mas assim tentando deixar mais claro. Então aqui nós vamos trabalhar que religião é o quê? É o conjunto de crenças, práticas, atitudes voltada ao transcendental, ao sobrenatural, ao místico, ao além dessa vida. Mas que pressupõe, mas que tem que ter a ideia de um Deus ou mais deuses. Porque aí nós trabalhamos com esse sentido, com esse significado de religião, fica claro para nós ocidentais, porque aí se encaixa os grandes três monoteísmos: judaísmo, cristianismo e islamismo. Porque a definição etnológica, mesmo trabalhada, não tem essa ideia que pressupõe a fé em um Deus. Não, é o conjunto de crenças, práticas, mitos relacionados ao transcendental, ao sobrenatural, e que um conjunto de pessoas acreditam e seguem. Mas aqui, para nós trabalhar esse sentido, vamos colocar ainda algo a mais, que é preciso acreditar em um Deus, precisa ter a fé em um Deus ou mais de um Deus. Isso aqui é o que vamos trabalhar como que é religião. Então, nós vamos chamar isso de uma definição restrita ocidental, para nós entender. Beleza, trabalhando agora com esse sentido do que é religião, vamos voltar à pergunta. É possível viver sem religião? Vamos a mais. É possível uma pessoa viver sem religião? Aí a resposta é muito clara, é muito óbvia, é muito matizada. Que é que depende de qual pessoas estamos falando. Se nós pegarmos essa pergunta para o âmbito individual, é lógico que a resposta vai ser muito subjetiva. Por quê? É possível uma pessoa viver sem religião? Vai depender de quem é a pessoa. E aí ele vai dar um exemplo. Para mim, ele vai falar, né? O Sponville, Conte Sponville. Para mim, é imensamente super possível viver sem religião. E ele vai falar, há muito tempo eu vivo. E me sinto muito mais feliz, muito mais completo.
a vida é muito mais palpável, tem muito mais sentido, é muito mais prazerosa, desde que eu não acredito em Deus. Que isso, Sponville hoje tem mais de 60 anos e ele é ateu desde os 18, por aí, dos 18 anos. Ele se sente muito mais completo, a vida tem muito mais sentido. Ele lida melhor com a existência sem a religião, sem acreditar em vida após a morte, sem acreditar em um Deus. Só que aí é ele. E ele vai dizer a recíproca é verdadeira. E também tem pessoas que são muito mais felizes, lidam muito melhor com a existência, acham a vida muito melhor e os melhores momentos da vida dela devem a uma religião. A seguir a uma religião. A acreditar em um Deus. Então a resposta aqui depende. Se é possível de viver a religião, depende. Depende de como cada um consegue lidar com a sua existência. E ele sempre vai voltar aqui para a ideia do que, para que é esse livro, para que nós estamos falando aqui. É exatamente sobre a laicidade. Defender a laicidade. Porque é exatamente como para ele, e por exemplo, para mim também, a vida é muito melhor, tem muito mais sentido. Consigo muito mais lidar com a minha existência. Não acreditando em religião. Não seguindo uma religião. Não acreditando em vida após a morte. Não acreditando em um Deus. Não quer dizer que isso tem que virar uma lei para outras pessoas. E também da mesma forma como a vida ser melhor, as pessoas acreditarem, seguir uma religião, também não pode ser lei que impõe a todas as pessoas viverem a vida assim, viverem a vida dessa maneira. Então sempre a palavra que é o quê? Liberdade. Liberdade. E é sempre lutando pelo quê? Por essa liberdade. Só que aí ele vai fazer ainda mais uma abordagem. Mas vamos pegar isso. De se é possível viver sem religião ou não. Percebemos que a grande maioria da população está dentro do que é impossível viver sem religião. São poucos os ateus aí na comunidade, na sociedade. E por quê? Ele vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Nós estamos falando aqui que é questão de lidar com a existência, do que faz a vida ter mais sentido, ser mais palpável, né? Depende muito aí de cada um. Mas tem que ter um motivo para ter mais de um lado, para ter mais pessoas de um lado do pensamento do que do outro lado do pensamento. E aí ele vai dizer, muitos vão dizer que é em relação à morte. A perspectiva de que vamos morrer. Né? E essa ideia de que vamos morrer e acaba, é difícil de lidar com isso. Só que ele vai dizer que a grande força das religiões não estão aí, na questão de lidar com a própria morte. Porque já dizia Epicuro, e faz todo sentido, quando nós estamos, a morte não está. Quando a morte está, nós não estamos. E para pensar, a perspectiva de você morrer e acabar é melhor do que a perspectiva de você morrer e poder passar a vida inteira queimando no fundo do inferno. No fogo do inferno. Pensa entre as duas perspectivas, qual que? Porque quando você pensa nessa forma estrita de acreditar e em relação aos monoteísmo, a morte não é só o prazer eterno. Também tem o medo, também tem a questão do... Você pode queimar eternamente no fogo do inferno, ter, né? Esse lado horrível. Então, o poder, a força da religião nesse sentido de ter mais pessoas mais adeptas dessa forma de ver o mundo, dessa forma de acreditar no mundo, não é a questão de lidar com a própria morte. Vamos chegar nessa conclusão aí, não é. Mas é o lidar com a morte das pessoas que amamos. Aí tá o poder das religiões. Por quê? É aí que o bicho pega. Porque quando perdemos uma pessoa querida, um amigo, uma mãe, um pai, um filho, é muito melhor, é muito mais aceitável. Você acreditar que agora a pessoa tá na paz do Senhor. Que a pessoa agora tá na paz eterna. Que a pessoa agora tá livre desse sofrimento. Mas que está vivendo a vida eterna. E que
nós vamos nos encontrar nessa vida eterna. Você entende que passar pelo luto, lidar com o luto em relação às pessoas que amamos, se torna menos horrível, menos amedrontador com as religiões. E não só isso, não só essa questão, mas também toda a questão do ritual vivido. Aquela questão do velório, do enterro. Todo esse processo faz com que a pessoa lide melhor com o luto. Então a força das religiões estão aí. Em ajudar a lidar com a morte das pessoas que amamos. Que eu acredito, agora nas minhas palavras, é a coisa mais difícil de lidar enquanto vida, enquanto estamos vivos. É lidar com a perda. Então nós temos aqui a resposta do âmbito subjetivo. Se é possível viver sem religião. Depende. Depende da pessoa. Em relação à pessoa. Mas agora nós também podemos pegar a perspectiva social. Ou seja, agora a pergunta não é, por exemplo, se é possível uma pessoa viver sem religião, se é possível um indivíduo viver sem religião. Não, agora nós mudamos. Tornamos a pergunta mais abrangente. É possível uma sociedade viver sem religião? Aqui agora vai depender mais do que estamos falando do que quem. Porque agora nós não estamos mais no âmbito subjetivo, no âmbito individual. Nós estamos falando do âmbito coletivo. Então aqui vai depender do que nós tratamos do que é religião. Pegarmos o sentido aqui restrito do que é religião, o sentido restrito ocidental que estamos trabalhando, é extremamente possível. Por quê? Nós estamos falando aqui, é possível uma sociedade viver sem um conjunto de crenças, práticas, ações, atitudes voltadas para o transcendental, para o sobrenatural, né? Que essa sociedade acredita nisso, segue isso. É possível. E que pressupõe a ideia de um Deus? Extremamente possível. Aí nós temos aí o budismo, o taoísmo, e assim vai. Extremamente possível. Porque aqui nós estamos trabalhando com o sentido restrito que pressupõe a fé, a crença em um Deus. Mas agora, se nós pegarmos o sentido etnológico abrangente, que não pressupõe a fé em um Deus ou deuses, a crença em um Deus ou Deus, que é só a relação a crenças e práticas voltado ao sobrenatural, ao transcendental, nunca, historicamente, existiu uma sociedade que não tivesse religião. Nesse sentido etnológico. Nunca existiu. Isso não quer dizer que futuramente possa existir sociedades que não tenham religião, nesse sentido etnológico. Não quer dizer isso. Mas até hoje, historicamente, nunca existiu. E agora nós vamos para outro caminho. Aqui nós estamos trabalhando a ideia de se é possível uma sociedade viver sem religião, usando o sentido, o significado etnológico. Mas nós podemos caminhar agora por outro caminho, que é pelo sentido etimológico. Que agora é a origem da palavra religião. Agora nós vamos trabalhar se é possível viver uma sociedade viver sem religião, pegando a etimologia, a origem da palavra religião. E aí os linguísticos se dividem em duas teorias possíveis aí. E vamos começar pela primeira. A primeira é que a religião, a palavra religião, tem origem da palavra religious, que vem do verbo religare, que significa amarrar, ligar bem. Então aqui religião seria aquilo que liga as pessoas. Mas você não pode usar religião como sinônimo do que o que liga as pessoas, do que amarra as pessoas. Por quê? Tem muitas coisas que ligam as pessoas e não são religião. O dinheiro é uma delas. O dinheiro liga as pessoas. E o dinheiro é uma religião? O interesse comum liga as pessoas. Todo o interesse comum é em relação à religião? Não. Mas realmente, a religião é algo que liga as pessoas. Que fortalece o elo entre as pessoas. E nós pegamos uma visão interior da religião
Dá pra perceber isso pela questão. Aqui nós estamos falando aí dos monoteísmos aí. As pessoas são ligadas horizontalmente como irmãos. Porque são todos filhos de Deus, então horizontalmente são irmãos. E são ligados verticalmente a Deus, porque todos são filhos de Deus. Já vemos, não é lei. Mas aí agora a questão que nós estamos aqui é falando de forma científica, das ciências. Qual é a visão das ciências humanas aí em relação ao que é esse elo, o que é essa liga que a religião causa entre as pessoas? Nós temos a definição aí de Durkheim, novamente, defendido pela maioria dos sociólogos, e eu vou ler. O verdadeiro conteúdo da religião, ou sua principal função, ela favorece a coesão social, fortalecendo a comunhão das consciências e a adesão às regras do grupo. O medo da polícia e do que vão dizer de mim não basta. A convergência dos interesses não basta. Aliás, esta e aquele são inconstantes. Nem sempre há testemunha. E os interesses se opõem, pelo menos, tanto quanto convergem. Outra coisa é necessária. Uma coesão mais profunda, mais essencial, mais duradoura, porque mais interior ou mais interiorizada. É o que chamo de comunhão. Então aqui, com a visão das ciências humanas, o que a religião causa nas pessoas, essa ligação, não é a relação com Deus, a fé em um Deus. Não é. Porque, como já dizemos, a ideia de Deus é duvidosa. Tem as religiões que acreditam em Deus e tem as que não. As que não pressupõem essa fé em Deus. Mas o que é a liga das pessoas na religião é porque elas comungam a mesma fé. Esse é a liga das religiões. É porque junta as pessoas que comungam a mesma fé. Então a palavra-chave aqui, pegando a origem etimológica da palavra religião, vendo do verbo religare, a palavra-chave aqui é comunhão. E aí Sponville vai definir. O que é comungar? Comungar é compartilhar sem dividir. Aí você fala, é um paradoxo. Como é que é possível compartilhar sem dividir? Realmente, pensando de forma material, pensando no material, é impossível. Vamos pegar aqui um exemplo, um bolo. Tem um bolo. E para poder compartilhar, é preciso dividir esse bolo. Quanto mais pessoas, menor vai ser a fatia de bolo para cada um. Como é que é possível compartilhar sem dividir? Realmente não tem como, materialmente falando. Tem um bolo, quanto mais pessoas, menor vai ser o tamanho do bolo, maior será a divisão. Maiores serão as divisões, vão ter que dividir em mais partes. Então, para compartilhar o bolo, é preciso dividir o bolo. E o que é comungar? Comungar é compartilhar sem dividir. Mas a questão não é do âmbito material. Você não comunga um bolo, mas você comunga a felicidade, o prazer de estar comendo o bolo. Pensa, você tá comemorando seu aniversário, faz o bolo. Quanto mais amigos tiver, menor vai ser o tamanho do bolo para cada um. Mas o compartilhar sem dividir é em relação à felicidade, ao prazer de estar comendo entre os amigos. Quanto mais amigos tiver ali com você, não vai diminuir a sua felicidade. Você está compartilhando a felicidade com eles sem dividir a sua. A sua não diminui. Na verdade, tende a aumentar. Quanto mais pessoas felizes, com prazer ao seu lado, mais a sensação de prazer você tem, de felicidade você tem. Então, comungar é nesse sentido. E nisso tem o que Sponville vai dizer, que já se falam, comungar é do âmbito espiritual, não do material. E ele vai dar outro exemplo. É o orçamento do Estado. Vamos pegar aqui do Brasil, o orçamento do Brasil, né? O
o dinheiro arrecadado aí do Estado e precisa ser utilizado aí na sociedade. Vamos pegar aqui como se tivesse só duas divisões, saúde e educação. É possível comungar esse orçamento, esse dinheiro? É possível compartilhar sem dividir? Não. Porque se você coloca 60% do dinheiro para educação, vai ficar 40% para saúde. Se um ganhar mais, o outro vai ganhar menos. Mas é possível comungar o amor à pátria. O amor à importância da educação e da saúde. Porque você acreditar, perceber a importância de valorizar a educação e mais pessoas pensarem nisso, acreditarem nisso, não diminui o seu acreditar. Na verdade, tende a aumentar, porque reforça. Quanto mais pessoas acreditam, está reforçando o que você acredita. Então, você está compartilhando o amor pela educação, o amor pela importância da educação, sem dividir, sem diminuir a sua. E nesse sentido de comungar, da palavra comunhão, Sponville vai chegar na conclusão de que é possível uma sociedade viver sem uma fé em um Deus? Claramente possível. Prova disso é o budismo, o taoísmo e assim vai. Talvez é possível viver sem religião. Talvez é possível. Mas é impossível uma sociedade durar sem comunhão. Isso aí. É impossível uma sociedade ser duradoura sem comunhão. Beleza. Mas aí agora nós vamos para a outra origem aí da palavra religião defendida aí pelos linguísticos. Que é que a palavra religião deriva da palavra religious. E que a palavra religious deriva da palavra religere, que significa recolhimento, reler. Então a religião seria recolher alguma coisa. No caso aqui, recolher um escrito. Aceitar aquilo com verdade e reler, repetir, passar para frente. Pensa, toda religião tem em suma a pessoa ler e acreditar nas mesmas escrituras. Aí nós temos aí a Bíblia, o Alcorão, a Veda, a Torá. Então a religião seria que pessoas que recolhem um texto, né, recolhem, acreditam nele como verdade, de forma individual, mas que outras pessoas também acreditam de forma individual, que lê os mesmos textos, acreditam como verdade. E acreditam como verdade. E elas acabam se unindo por acreditarem nas mesmas escrituras. E aí é que Sponville vai falar que os dois significados, as duas origens da palavra religião se juntam. Por quê? Porque o relegere produz o religare. Porque é você ler as mesmas escrituras, ler os mesmos escritos, tomar aquilo com verdade, como verdade. É passar para frente ao decorrer das gerações que gera uma ligação entre essas pessoas. Entendeu? E aí, isso da palavra relegere, que é você recolher e reler, ele vai dar um nome. Da mesma forma que ele definiu lá, pegando a origem da outra palavra, chegou em comunhão, é que ele vai chegar em fidelidade. Fidelidade é isso, é o você recolher algo como verdade. Acreditar naquilo e ir passando para frente. Então ele vai dizer que a fidelidade gera a comunhão. Não sei se já foi possível entender. Vou repetir de novo. A ideia de você acreditar nas mesmas escritos, tomar aquilo como verdade, e isso é passado de geração em geração, gera a ligação entre essas pessoas. Então, o relegere produz o religare. Então, a fidelidade
produz a comunhão. E agora tem uma parte escrita que ele escreve muito lindamente. E eu sou obrigada a ler. A fidelidade é o que resta da fé quando a perdemos. É o meu caso. Não creio mais em Deus há muito tempo. Nossa sociedade, em todo caso a Europa, crê cada vez menos. Será uma razão para jogar fora o bebê junto com a água da banheira, como se diz familiarmente? Isso aqui com certeza deve ser um ditado famoso lá na França. Há que renunciar ao mesmo tempo que ao Deus socialmente morto, como poderia dizer um sociólogo nietzschiano, a todos esses valores morais, culturais e espirituais que foram ditos em seu nome? Que esses valores historicamente nasceram nas grandes religiões, especialmente nos 3 grandes monoteísmos, no que concerne às nossas civilizações, ninguém ignora. Que foram transmitidos durante séculos pelas religiões, especialmente em nossos países pela Igreja Católica e Protestante, é algo de que não vamos esquecer tão cedo. Mas isso não prova que esses valores necessitam de um Deus para subsistir. Tudo prova, ao contrário, que nós é que necessitamos deles. Necessitamos de uma moral, de uma comunhão, de uma fidelidade, para poder subsistir de uma maneira que nos pareça humanamente aceitável. A fé é uma crença. A fidelidade, no sentido que eu tomo a palavra, é mais um apego, um comprometimento, um reconhecimento. A fé tem por objetivo um ou vários deuses. A fidelidade, valores, uma história, uma comunidade. A primeira é do âmbito do imaginário, ou da graça. A segunda, da memória e da vontade. E para tornar isso mais palpável, ele vai fazer um experimento social aqui. Uma imaginação social. Se convida. Ele vai falar assim, imagina. Para deixar claro que fé e fidelidade não andam juntos. Pensa. Você é um cristão e tem filhos adolescentes. E por algum motivo você perde a fé. Ou seja, você deixa de acreditar em Deus. Você vai querer compartilhar isso com a sua família. É uma coisa, né? Molda como a gente vê o mundo. Você vai chegar na mesa e vai dizer. Aí você vê. Qual dessas duas respostas faz mais sentido? Você vai chegar na mesa e vai falar. Filhos, papai não acredita mais em Deus. Perdi a fé. Não acreditei hoje. Não vou seguir mais uma religião. E por isso, tudo que eu te ensinei até aqui, os valores que eu te passei, você também esquece, viu? Viu, meus filhos? Vocês esquecem. O que eu ensinei de certo e errado, vocês esquecem. O ódio é melhor que o amor. A injustiça é melhor que a justiça. Magoar as pessoas é melhor do que ter empatia por elas. Até falar isso meu Deus, não tem nada a ver. Ou faz muito mais sentido você ia chegar. Filhos, não acredito mais em Deus. Perdi a fé. Seja por qual motivo. Mas os valores que eu te ensinei até aqui continuam. A justiça é muito melhor que a injustiça. O amor é muito melhor do que o ódio. E assim por diante. Não sei se você pegou. Só porque a pessoa deixou de acreditar em Deus, não quer dizer que ela perdeu a ideia dos valores, das virtudes, do que é melhor. E nisso ele vai escrever outro texto. Tem outro trecho aqui do livro dele que eu sou obrigada a ler porque é lindo demais. É muito lindo. Sinceramente, será que você precisa acreditar em Deus pra pensar que a sinceridade é melhor do que a mentira? Que a coragem é melhor do que a covardia? Que a generosidade é melhor do que o egoísmo? Que a doçura e a compaixão são melhores do que a violência ou a crueldade? Que a justiça é melhor que a injustiça? Que o amor é melhor que o ódio? Claro que não! Se você acredita em Deus, você reconhece em Deus esses valores. Ou talvez você reconheça Deus neles. É a figura tradicional, sua fé e sua fidelidade andam juntas. E não sou eu que vou criticá-los por isso. Mas os que não têm fé, por que seriam incapazes de perceber a grandeza humana desses valores, sua importância, sua necessidade, sua fragilidade, sua urgência, e respeitá-los por isso?
É possível viver sem religião? Demos a resposta de forma subjetiva, pensando em um indivíduo. Depende. Socialmente falando, vimos que, no sentido restrito da palavra religião, sim, é possível. Prova é o budismo e assim vai. Isso nos sentidos, no significado etnológico. Isso no sentido etnológico. Também, etnológico abrangente, percebemos que até hoje nenhuma sociedade vive sem religião. E nós falamos aí pela origem etimológica, que é pela origem das palavras. Que chegamos aí na ideia de comunhão e fidelidade. Talvez sim seja possível sociedades futuras viver sem religião. Mas a conclusão aqui do vídeo de hoje mas é impossível uma sociedade viver sem comunhão e fidelidade. André Comte Sponville, filósofo materialista, racionalista e humanista, nasceu em Paris em 1952. Ex-aluno da Escola Normale Supérieure. Não sou fluente em francês, né, gente? Então não é assim. Foi professor de filosofia e por muito tempo mestre de conferência da Universidade de Paris, de onde saiu para se dedicar exclusivamente a escrever e a dar conferências fora da universidade. Nem otimista, nem pessimista, procura ver as coisas como elas são, sem se iludir. Para André Comte Sponville, filosofar é pensar a sua vida e viver o seu pensamento.